Olá, queridos, sou o pastor Júlio Florencio, pastor da rede de adultos da nossa igreja da cidade. Para mim é uma honra enorme estar com vocês nesse tempo, nesse período, nessa série chamado Uma Conversa com os Profetas. As células apostólicas vislumbrando, aprendendo, passeando em cima de profecias que vieram como disciplina, como correção, como ensino, ou como livramento ou avivamento para o povo de Israel. Nós vamos falar hoje sobre o profeta Naum. É a 48ª semana de 53 semanas do 2020, o ano da palavra e da família. O profeta Naum, o nome Naum quer dizer consolo, e exatamente essa é a voz profética para essa conversa na nossa célula hoje, da voz do consolo, a voz do consolo. O profeta Naum, ele começa o livro, Naum capítulo 1, versículo 15, dizendo assim: vejam sobre os montes os pés do que anunciam boas notícias e proclama a paz. Comemore as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá, e ele será completamente destruído. Quando ele fala para Judá, ele está falando de 2 tribos que ficaram ao sul, onde é a capital de Jerusalém, e 10 tribos ficaram ao norte, mas já tinham sido subjugados. O norte já tinha a Síria, o Egito, vários impérios já tinham sido dominados pelos assírios, pelos ninivitas, que Nínive era chamada de a cidade rainha. Tal era o poderio que eles tinham, tanto de armas, de número de exércitos, de poder de armistício, de subjugar. Eles eram totalmente perversos, eles praticavam carnificina impiedosa, eles viviam de prostituição, de perversidade, de feitiçaria, de desobediência. E ele fala que esse inimigo, que são os assírios, seriam realmente dominados pelo poder do Senhor. Depois você pode dar uma olhada que o livro de Naum tem 3 capítulos, ele fala da destruição de Nínive, no capítulo 1, fazendo uma declaração de como seria. No capítulo 2 ele fala de uma descrição de como aconteceria, e no capítulo 3 ele fala de um merecimento de destruição de Nínive. O inimigo que ele chama aqui são os assírios, os ninivitas. Mas a gente vai aprender mais ainda a respeito desse consolo que vem para Judá, desse consolo que vem para os descendentes da casa de Davi, Judá e Benjamim. É interessante também entender que há 3 verdades que nós vamos entrar agora para que nos ensina a viver hoje. É tão real, é tão contemporâneo o livro de Naum que nós vamos aprender muita coisa. Vamos lá. Primeira coisa. Trabalhe para terminar bem. Trabalhe para terminar bem. Diz lá em Naum capítulo 1, versículo 3, parte A. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Aqui a profecia, a palavra profética de Naum, falando ao reino do sul, ele está dizendo que, olha, vocês serão protegidos, vocês serão consolados, e de uma maneira diferente, quando ele fala do merecimento para Nínive, é porque os ninivitas reagiram diferente de quando receberam a palavra de Jonas. Você lembra? Quando Jonas profetizou aos ninivitas, eles entraram em uma correção, de uma disciplina, mas aquilo não durou muito tempo. A história conta que de Jonas até Naum tem 200 anos de história. São 200 anos em que depois de Jonas eles voltam a cometer os mesmos erros do passado. E a profecia que via de condenação aos ninivitas é porque a perversidade, a desobediência voltou. Ele inclusive fala que fostes pesada em balança e foste achado em falta. Então nós vamos entender que não importa como nós começamos. Nós estamos chegando no final do ano 2020. Não importa como nós começamos, como nós vamos terminar. Aqui a gente aprende com os ninivitas. O efeito Jonas termina e vem uma era em que chega até o profeta Naum, em que eles merecem de novo uma correção. Vamos aprender com isso. Cuide do seu coração. Começou-se um processo na tua vida, termina. O Senhor colocou um desafio na tua vida, termina. Não importa como nós começamos. Há 2 coisas aqui. É importante não desprezar os pequenos começos, mas mais interessante ainda é como nós vamos encerrar a nossa carreira.
Aliás, nós aprendemos com Paulo, né? Combati o bom combate. Combati o bom combate, guardei a minha fé. Fique firme nela. Termine a sua carreira sem negociar a sua fé. Segunda coisa, decida confiar nas palavras de Deus. Decida confiar naquilo que Deus promete, na palavra, na mensagem, na profecia, no anúncio. O versículo 7 de Naum, capítulo 1, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confiam. Nós só falamos aqui que Nínive era uma cidade poderosa. Aliás, ela tinha duas proteções, uma muralha externa e uma muralha interna. Tal era o seu poder. E eles tinham muita engenharia de combate, de guerra. A posição geográfica de Nínive demonstrava que era difícil transpô-la. Era difícil vencer os ninivitas. Aquela posição dela ao oriente do rio Tigre dava para ela um avanço para uma guerra e para poder vencê-las. Seus guerreiros eram incansáveis, armas de guerra poderosa. Quantas vezes somos levados a analisar situações de forma lógica, de forma racional? A racionalidade neutraliza a palavra de Deus. Às vezes o nosso sentimento, de uma análise mais lógica, ridiculariza o próprio evangelho. Aqui o que aconteceu é que os ninivitas esqueceram daquilo que foi velado, da palavra que foi dita para eles anteriormente, e eles perderam o valor, não cumpriram aquilo que Deus deu. O efeito Jonas termina, entra o efeito Naum, sem arrependimento. Você lembra de Jeremias, quando ele fala assim: os meus pensamentos são mais elevados que os seus? Eu conheço os planos que eu tenho a respeito de vocês. Vamos guardar isso em nosso coração. Os pensamentos de Deus é de nos fazer prosperar, de nos fazer avançar. Há uma esperança no futuro, há uma esperança após 2020, há uma esperança. A própria palavra diz também em Jeremias 29 que clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas poderosas que vai te abençoar. Então, você hoje pode encontrar esse refrigério, essa correção, essa palavra que possa te realmente trazer força e ânimo para o futuro melhor. Terceiro e último ponto é: celebre as boas notícias. Naum, capítulo 1, versículo 15. Presta atenção, a terceira verdade desse estudo que Naum nos ensina é: vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclamam a paz. Comemore suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. É muito forte essa palavra. Por isso que nós chamamos o livro de Naum é uma palavra de consolo, porque nós necessitamos, como Judá naquela época, nós necessitamos de consolo. Nós precisamos de consolação. Deus tem poder para dar um fim às nossas adversidades. Deus tem poder para dar um fim às nossas lutas. Deus tem poder para dar um fim às nossas crises. Deus tem poder para trazer esperança e consolo aos nossos lutos, às nossas necessidades. Confie nas boas notícias. Essa é a palavra. Confie nas boas notícias, confie nas boas mensagens, confie nas boas manchetes do céu sobre cada um de nós. Sem dúvida, a maior e melhor notícia que celebramos todos os dias é que Deus continua no controle de todas as coisas. A melhor notícia é que Deus tem o poder, Ele tem o coração do rei na sua mão e inclina para o lado que Ele quiser. Aliás, Paulo também nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão segundo os seus propósitos. Eu queria encerrar esse estudo com você. Presta atenção. Deus é prefigurado em Naum e hoje é revelado para nós o próprio Cristo no Novo Testamento, que traz consolo. O que nós aprendemos aqui hoje? Trabalhar em Deus, com Deus, para terminar bem. Confiar nas palavras de Deus e celebrar as boas notícias. Então eu queria trazer uma reflexão. Naum fala de graça e de juízo. E os 3 capítulos que eu falei para vocês revelam essa graça, essa coisa gratuita, esse juízo que vem do Senhor. Que seja essa semana uma semana de rendição. Que seja uma semana que você traga vida com propósito pela graça e o favor do Senhor na tua história.
Nós precisamos orar, e para a oração nós podemos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Fazer uma oração que declare que como são belos os pés daquele que anunciam a palavra, a mensagem do Senhor. Naum 1:7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Confie no Senhor, confie no Senhor. Precisamos confiar nele, porque ele é bom. E com Naum, ele está nos ensinando que temos acesso para orar em nome de Jesus, para buscarmos refúgio em nome de Jesus, buscarmos refúgio nele em todos os momentos da nossa vida. E como fazer uma aplicação desse estudo? Capítulo 2 de Naum, versículo 2 diz assim: o Senhor restaurará. Olha a palavra, restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Pode confiar no Senhor, confie no Senhor. Naum é essa voz de consolo. Há uma voz profética dizendo: eu te consolo. Essa é a palavra. E nós acreditamos que há um apontamento do céu, dizendo assim: eu vou vencer os seus inimigos, eles serão destruídos. Eu vou vencer essa crise, essa crise vai passar, essa luta da pandemia vai passar. E haverá uma grande restauração. Aquilo que foi destruído, Deus restaurará. Diante da adversidade e da luta. Creia, aplique isso na sua vida hoje. E que através desse estudo, você possa conectar mais com a palavra que Deus libera, o poder da palavra que é liberada e daquele que promete, que é fiel para cumpri-la. Se você está nos acompanhando aí e deseja uma célula, nós estamos falando de células apostólicas. Então você pode, inclusive, fazer uma conexão com a gente. Quero célula @igrejadacidadeonline.org.br. Nos procure, nós vamos ter uma célula para você. Seja plenamente aberto o seu coração. O Senhor há de completar a obra na sua vida. E que este estudo possa trazer para você algo tremendamente novo, para um futuro garantido no Senhor, nesse tempo presente em que nós semeamos a palavra profética de consolo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.